De alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? O vídeo que eu passei para vocês na semana passada, ele falava sobre a questão da liberdade de pensamento e de expressão, de como alguns países democráticos, eles permitem que as pessoas pensem e exponham o seu pensamento livremente, e de como outros países que não têm essa democracia agem nesse contexto. E vimos também que mesmo dentro de um país democrático, as pessoas muitas vezes elas são cerceadas de falar ou de pensar da forma que ela acha mais correta, por vários motivos, preconceito e outros motivos tantos. A gente viu que o iluminismo foi marcante na luta pelo direito à liberdade. Nós vimos o pensamento de dois iluministas, que é o Voltaire e o Rousseau. Na aula de hoje, que está na página 13 do livro didático de vocês, eu queria discutir um pouco sobre isso, né? A ética e cidadania, um pouco sobre a questão dos documentos que foram criados a partir dessa luta pelo direito à liberdade. Esses documentos eles foram muito baseados nos pensamentos iluministas, e a partir da Revolução Francesa de 1789, um deles foi criado com 17 artigos que garantia o direito do homem. Dentre esses 17 artigos, o nome desse documento seria Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão. Dentre esses 17 artigos, o livro aqui de vocês ele destacou 2, que fala sobre essa questão da liberdade. Gostaria de ler com vocês para a gente pensar um pouquinho sobre eles. O primeiro artigo seria o artigo 10, e ele fala o seguinte: ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contanto que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Então, primeiro artigo aqui, o artigo 10 da Declaração do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, ele diz que ninguém pode ser inquietado, ou seja, ninguém pode ser proibido de expressar, de falar aquilo que está pensando, as suas opiniões, mesmo que seja de cunho religioso, desde que essa forma sua de expressar não perturbe a ordem estabelecida, vigente em cada país. O segundo artigo aqui, o 11, fala: a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Então, o segundo artigo ele confirma o artigo anterior, que ele fala que ninguém pode ser proibido. Todo mundo é livre para comunicar os seus pensamentos, as suas opiniões, imprimir esses pensamentos, mas ressalvando, é lógico, que você ou qualquer um de nós que falar alguma coisa, que exprimir o seu pensamento de alguma forma, nós vamos ter que arcar com as consequências daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está dizendo, né? Um exemplo muito claro, eu já falei disso em aulas anteriores, é a questão das fake news, que hoje são tão em voga, né? As pessoas lançam mentiras no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, sobre certas pessoas, e acha que talvez se ele tiver algum lucro com relação àquilo que ele falou, não tem nenhum problema, e ninguém vai descobrir que foi ele que lançou aquelas fake news, aquelas mentiras no ar. O certo é que tem como descobrir, e com isso muitas pessoas elas estão sendo até criminalizadas por essas fake news que estão sendo disseminadas. Então você tem o direito, nós temos o direito de falar, mas a gente tem que ter cuidado com o que fala, para que a gente não dissemine aquilo que não é verdade. Porque se a gente disseminar aquilo que não é verdade, uma inverdade, e essa inverdade prejudicar o nosso próximo, muito provavelmente nós vamos ser cobrados por esse ato que a gente cometeu. Mas a tônica da declaração aqui não é a punição por causa das fake news ou por causa das notícias que não são verdadeiras. Aqui a tônica é o direito, a partir da Revolução Francesa, o direito à liberdade de expressão, de se comunicar, de falar aquilo que é importante para ela, mesmo que isso que se vai falar vá de encontro ao pensamento de outras pessoas.
O que é ir de encontro? No caso aqui, quando eu falo que alguma coisa vai de encontro, eu estou dizendo que isso que eu estou falando, ele choca com o pensamento do outro. Mas como são ideias e pensamentos, a declaração defende que todos nós temos o direito de expressar, de falar. Ressalvando, é lógico, que a gente vai arcar com as consequências de tudo aquilo que a gente fala. Tá? Um outro documento que também foi baseado nos pensamentos iluministas, mas foi baseado aí a partir dessa carta da Revolução Francesa, é a Declaração dos Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, da ONU, a Organização das Nações Unidas. Nem todos os países eles aceitam a ONU como um órgão independente que possa criar leis que vai valer dentro do seu país. Mas a maior parte dos países democráticos, né, isso inclui, por exemplo, Brasil, Alemanha, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, México, todos eles normalmente aceitam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós também temos 2 artigos que foram separados aqui, para a gente ler, que também falam um pouco sobre essa questão da liberdade. O artigo 18 fala assim: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento mais recente, ele é de 1948, o outro é de 1798, o da Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela prevê que todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, no artigo 18. E no artigo 19 ele diz mais: todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. Então, na Declaração da ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos, todos nós temos o direito de ter conhecimento das coisas e, além de ter conhecimento das coisas, a gente também transmitir esse conhecimento que a gente tem, independente de qualquer fronteira, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Paraguai, no México, na Inglaterra. Se esses países reconhecem a ONU como um órgão que os representa, ele tem, todo mundo teria, teoricamente, esse direito de se expressar, desde que, é lógico, que você esteja legalmente lá dentro desses países. Você não pode ser cerceado de poder se comunicar, de poder falar aquilo que é importante e é interessante para vocês. Dentro desses 2 documentos, que o pensamento desses 2 documentos de liberdade de expressar, é para você pensar aqui na atividade, que era para você fazer, número 1 e número 2. Presta atenção aí na número 1. Imagine como seria viver em uma sociedade na qual ninguém fosse livre para dizer o que pensa, para expressar suas opiniões, escolher suas crenças e usar sua criatividade. Então, você vai parar um pouquinho aí. Na número 1 é só uma atividade de reflexão. Você vai refletir num local, num estado, num país, onde você não teria nenhum tipo de liberdade. Uma sociedade onde você não teria nenhum tipo de liberdade de se expressar livremente, tá? De nenhuma forma, nenhum tipo de expressão. Já na número 2, aí você vai partir para ação. Na número 1 aqui você vai pensar. Na número 2 eu quero que você produza para mim um texto. Esse texto eu quero que você produza para mim com pelo menos 10 linhas. Já era para ter produzido. Esse texto mais para frente, provavelmente nas próximas semanas, eu vou pedir ele junto com outro como AP1. Então não deixe fazer, a AP1 vai valer 10 pontos, tá bom? A atividade é a seguinte: produza um texto descrevendo como seria viver em uma sociedade como a imaginada e explicando por que você pensa dessa maneira. Então, na número 1, você vai imaginar uma sociedade onde você não tem nenhum tipo de liberdade. E na número 2, você vai escrever para mim um texto falando sobre a sociedade, como seria viver nessa sociedade. Tá joia? Então tá bom, daqui a pouco eu volto para a gente falar um pouquinho sobre a hora de filosofar. Vou dividir o vídeo para não ficar muito grande. Um abraço a todos, fique com Deus.